Bom, minha rapaziada, seguimos aqui em São Januário, no Rio de Janeiro, depois dessa roda que o Inter tomou contra o Vasco, essa humilhação, esse vexame. O Internacional parece que tentando de todas as formas caminhar a passos largos para a segunda divisão, e a gente está aqui para a gente repercutir tudo que aconteceu no vestiário do Internacional, tá? Teve o técnico Ramon e Emiliano Dias completamente abatidos nas suas entrevistas coletivas por aqui em São Januário, falando e admitindo que eles fizeram muita M nesse jogo de hoje, e o momento é uma M, segundo os treinadores do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos e o zagueiro Vitão garantindo que o Inter não será rebaixado. O meia Alan Patrick admitindo também esse momento muito ruim do Internacional. Algumas questões de bastidores, como o choro do Brian Aguirre. Teve também a questão do vestiário da saída, que foi um pouco tensa e estranha do Inter aqui de São Januário. Tem bastante para a gente falar nesse conteúdo, todos os bastidores a gente vai trazer a partir de agora aqui no canal, direto do palco da partida dessa derrota vexatória do Inter de 5-1 contra o Vasco da Gama, tá? Antes eu quero pedir para tu deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link. E cara, nessa situação eu odeio e não queria estar certo, mas eu falei no vídeo de hoje pré-jogo, falei no Debate Raiz, falei no AM Colorado, falei aqui no canal também, eu não conseguia enxergar o Inter ganhando esse jogo de hoje contra o Vasco, porque por mais que o Vasco estivesse numa situação muito ruim, o Vasco hoje é mais time do que o Inter, gente, essa é a realidade, por isso que eu tinha botado 3-1 Vasco, acabou sendo mais. Eu acho que o jogo que o Inter tinha condições de fazer algo é contra o São Paulo na quarta que vem. O São Paulo tomou 6 do Fluminense, só que eu também não esperava que o Inter ia tomar 5 do Vasco. Então eu já não sei mais, não tenho mais toda essa convicção do jogo contra o São Paulo de que o Inter pontuaria na Vila Belmiro. Estaremos lá, inclusive, na quarta-feira, né? Mas, enfim, uma derrota cachapante, gente. Uma derrota, olha, difícil de digerir. Estamos 11 aqui, depois, agora já passa quase 2 da manhã agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo. A gente tá aqui ainda em São Januário, o Inter já saiu há quase 1 hora daqui, e eu tava organizando um pouco as ideias do que a gente ia falar nesse conteúdo. Eu não posso deixar de começar falando da situação da tabela. Além da derrota do Inter ter sido terrível, o Santos venceu, o que era de se esperar. O Santos tocou 3 no Sport, o Sport não viu a cor da bola, Neymar jogou bem, fez gol, deu assistência, o Santos venceu. E o mais inacreditável, gente, se o Santos vencesse e o Inter perdesse, para o Santos passar o Inter, teria que ser pelos critérios de desempate. Tinha uma diferença de 8 de saldo. O Inter tomou 5 e o Santos fez 3. O Santos, quando estava 2-0, ainda não estava passando o Inter. Quando fez o terceiro, passou o Internacional. Então agora o Santos tem 41, que nem o Inter, só que é 15º, enquanto o Inter é 16º. O Vitória ainda joga amanhã. E aí é isso, gente. O Inter pode amanhã, de tarde, caso o Vitória vença o Mirassol em casa, o Inter pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. O Inter pode entrar quarta-feira contra o São Paulo estando dentro do Z4 da competição. E aí a situação, que já é muito complicada, já é muito delicada, pode ficar pior ainda, tá? Bom, o Ramon e o Emiliano falaram em entrevista coletiva depois do jogo. Eles disseram que foi vergonhoso o que foi feito aqui hoje, eles admitiram, falaram que o Inter não competiu, que em outros momentos competiu, mas hoje não. Hoje o Inter foi muito pouco competitivo. O Ramon até citou que a partida foi estranha do Internacional, porque com 1 minuto já estava 1-0 Vasco, com 8 já estava 2, aí no segundo tempo, começou o segundo tempo, depois daquela paralisação de mais de 1 hora, deu quase 1h15 de paralisação por conta da forte chuva que teve, o campo ficou alagado, e o Inter logo depois toma o gol com 1 minuto e meio do Ryan do 3-1, e que ia tentando reestruturar, tomava gol, e segundo o Ramon foi uma partida muito estranha também, além de uma partida muito ruim, que o Inter não competiu, tá? O Emiliano, ele tem uma frase muito forte, tá? Uma frase muito forte. Ele disse que, primeiro, que eles não admitiam que o Inter estava nessa briga propositalmente, porque a ideia deles era blindar o grupo disso e tomar a porrada por não estar admitindo que o Inter estava brigando contra a zona de rebaixamento. Eu não acho que é a forma mais inteligente de blindar o grupo, mas enfim, eu não acho que o grupo seria blindado por conta de um discurso fora da casinha de dizer que o Inter não estava brigando para não cair. O Emiliano disse
também que agora são 2 jogos e 2 finais, contra o São Paulo quarta e contra o Bragantino no Beira-Rio no final de semana que vem, no dia 7, domingo à tarde, né, toda a rodada simultânea, no mesmo horário. Eles admitiram, falaram em mais de uma resposta que hoje de fato foi uma vergonha, tá? Eles não botaram na conta do jogo ter ficado paralisado, por mais que a gente soubesse que o Inter não queria jogar naquelas condições de gramado, mas, repito, a drenagem de São Januário é muito boa, o gramado melhorou muito, deu para ter jogo e não teve problema por conta do gramado no segundo tempo, um grande problema que afetou no decorrer da partida. Eu questionei para o Emiliano e para o Ramon, porque o Inter pode, como eu disse, entrar no Z4 amanhã, e o aproveitamento deles no Inter, desde que eles chegaram, é de time rebaixado, é de time de Z4, é pior do que o do Roger, e é pior do que de vários outros técnicos do Campeonato Brasileiro da Série A. E eu perguntei o que se sustenta hoje uma permanência deles e eles acreditarem que o Inter não vai cair, sendo que é um trabalho muito ruim. E o Emiliano primeiro admitiu que no fim das contas, no frigir dos ovos, o trabalho acaba não sendo bom, não sendo positivo, mas ele disse que todos eles acreditam até o final. O presidente Alessandro Barcelos se manifestou depois também aqui em São Januário. Ele pediu desculpas ao torcedor do Inter pela atuação, pelo resultado. Ele disse que a equipe fez uma preparação para ganhar o jogo de hoje aqui em São Januário, mas que infelizmente isso não foi possível. Ele citou que agora não tem mais tempo e nem espaço e nem tabela para que possa buscar algo que não seja vitória. Não tem como. Tem que ganhar os 2 jogos, do São Paulo e do Bragantino, para garantir. Mesmo que ganhe do São Paulo, é bem possível que ainda assim o Inter chegue na última rodada com possibilidade matemática de um rebaixamento. O presidente falou em sentimento de vergonha, falou que o Inter é muito grande, falou que essa vergonha é de todos, tá? Dentro do vestiário dos jogadores, dos dirigentes, da comissão técnica, que chegou o momento de mostrar a cara, assumir e reverter essa situação, tá? Ele falou que o Inter acabou oscilando no pior momento para oscilar dentro da temporada, disse que é insuficiente muitas palavras e que tinha que cuidar as palavras que iria utilizar. Quando ele foi questionado sobre o peso do grupo de jogadores nesse cenário, ele disse que as decisões são da direção, em contratações, manutenção, demissão, que a responsabilidade é da direção e está sendo assumida pela direção do Internacional também, mas que ele e todos dentro do clube acreditam, tá? Acreditam que o Inter vai conseguir reverter esse cenário, tá? O presidente pediu para o torcedor acreditar também. Eu só não sei como que o torcedor vai acreditar no presidente Alessandro Barcelos nesse momento, tá? E ele disse que e essa frase me preocupou muito. O que nos faz acreditar é algo maior do que o trabalho. O que pode ser? Desculpa, gente, não é a camiseta do Inter que vai manter o Inter na primeira divisão. Porque senão nunca teria caído, e nenhum clube grande do Brasil teria caído nunca, se a camiseta segurasse clube grande. Desculpa, não é a camiseta que segura. O Inter vai ter que fazer um bom trabalho nesses 2 últimos jogos para conseguir se manter. Depois o Alan Patrick falou também, ele disse que é difícil encontrar palavras para o que está acontecendo hoje no Inter, que todo o planejamento que foi feito era para sair daqui com uma vitória e que agora o Inter tem 2 oportunidades contra o São Paulo e o Bragantino, que é uma derrota que a equipe não pode admitir, que o torcedor não merece. Ele disse que o que ele pode fazer é levantar a cabeça e pedir desculpas para o torcedor. E ele se desculpou muito com o torcedor do Inter depois do jogo. Falou que todos dentro do vestiário têm que ser realistas e a briga do Inter, sim, de fato é para não cair, tá? Por mais que, segundo ele, dependa do Inter, mas agora não depende mais do Inter, porque vai ter que torcer amanhã para o Vitória não ganhar. Se o Vitória ganhar, o Inter está no Z4 e o Inter já está dependendo dos outros a partir do momento que entrou na zona de rebaixamento. Ele disse que é uma situação que incomoda muito e que os jogadores e o vestiário têm que encarar de frente e ser homem nesse momento. O Vitão também falou, tá? E o Vitão, ele deu uma resposta somente, tá? Uma resposta somente, não foi uma entrevista, foi quase um pronunciamento do zagueiro do Inter. E ele, assim como o presidente Barcelos, garantiu que o Inter não vai ser rebaixado. O presidente fez isso. O presidente, na sua coletiva, disse textualmente que o Inter não será rebaixado fazendo aquilo que acredita. 2 vitórias agora nesses 2 jogos. E o Vitão também falou. Olha só. Uma palavrinha, Vitão. Uma palavrinha para a torcida do Inter, que neste momento o Inter... Hoje o Inter não depende mais de si para permanecer na Série A. Talvez amanhã, se o Vitória perder, o Inter volte a depender de si. Dar um recado para o nosso torcedor, a gente não vai cair não, cara. A gente não vai cair. Na fase boa a gente está aqui, na fase ruim a gente está aqui também de peito aberto.
E é isso, ser Inter é pra quem acredita, entendeu? E nós temos que ser os primeiros a acreditar. É isso aí mesmo, nós não vamos cair e vamos jogar até a vida. Qual que é o diagnóstico que ocorreu hoje? Aí o zagueiro do Internacional, Vitão, garantindo que o Inter não será rebaixado. Eu só não sei como acreditar de verdade na palavra do Vitão, e que hoje fez um jogo terrível mais uma vez, e também na palavra do presidente Alessandro Barcelos. Foi uma saída aqui de São Januário, tá, gente? Bem estranha, assim. Quando começa ali e termina as coletivas, o Emiliano e o Ramon vão, logo depois que termina deles, para o vestiário, jantar. O Inter voltou aí para Porto Alegre agora nessa madrugada. Depois da coletiva do presidente, a mesma coisa. Só que logo depois da coletiva do presidente, o Ramon e o Emiliano saem do vestiário. O Ramon vai para o ônibus direto, ele não ficou com o grupo de jogadores no vestiário e nem com a direção. O Emiliano ficou, olha, vou te dizer, uns 30, 35 minutos com o Ramon no ônibus. Depois ele voltou, foi para o vestiário. Tá? O Ramon não saiu do ônibus, ele não ficou com o grupo e nem com a direção dentro do vestiário. Depois de um tempo, o Carboneiro também saiu, foi o primeiro a sair. E depois que o Carboneiro saiu, levou mais uns 30, 40 minutos para o grupo sair. Ou seja, o Carboneiro, completamente desconexo da realidade, saiu, não ficou com os jogadores e foi para o ônibus já e ficou sozinho lá, ele e o Ramon Dias. O Ramon Dias estava no final do ônibus, eu não vi onde sentou o Carboneiro, mas foi para o ônibus do Inter, que estava estacionado aqui, ó. E o vestiário é aqui, para vocês entenderem. Aqui é o vestiário. A portinha que tem ali a saída do vestiário do Inter. E o Carboneiro ficou ali sozinho, não ficou com um grupo de jogadores. Depois os atletas saíram ali em blocos, a direção também, mas mostra um pouco de quão desconexo é esse ambiente do Internacional. A gente viu hoje o Aguirre chorando muito, ele saiu com 15 minutos, depois da falha dele grotesca no primeiro gol, que ele tenta dar uma caneta no atacante do Vasco, perde a bola e sai o primeiro gol no jogo ali com 1 minuto e meio, 2 minutos de jogo, de primeiro tempo. Ele sai chorando muito, aos prantos, chegando no banco de reservas. Ele sai para a entrada do Ricardo Matias quando o Vasco abre os 2-0 e o Matias faz o gol do 2-1, né? E depois vem os outros 3 do Vasco no segundo tempo. E só 2 jogadores, inclusive, acalmaram o Aguirre no banco. Foram 2 gringos, né? O Alain Benítez e o Rafael Borrell. Os outros seguiram vendo o jogo, enfim. Cara, é muito estranho assim o que acontece também no vestiário do Inter. A gente sabe que tem alguns rachas. Eu até vou fazer um conteúdo falando um pouco mais sobre esse ambiente de dentro do vestiário do Inter, com algumas coisas que a gente ouviu e outras que eu vou tentar colher aí nas próximas horas, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações. Vamos agora pro hotel descansar um pouco. Segunda-feira estamos indo para São Paulo, na terça para Santos, e aí tudo na Vila Belmiro, quarta-feira contra o São Paulo, tá? E deixa tua opinião também aí nos comentários. Um beijo, um abraço e até!